Coronel Nolte, por favor, levante-se. Você jura solenemente que o testemunho que está prestes a dar será a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, assim Deus o ajude? Sim, eu juro. Eu tinha a aprovação dos meus superiores. Ele é ali isso, ali aquilo, tirem ele daqui, o bruto, mas ele é o salvador do seu país. Quando as armas começarem a atirar... Minha memória foi despedaçada. Se você pudesse repetir a pergunta... Você está aqui dizendo ao comitê que não se lembra se no dia 21 de novembro havia um documento nos seus arquivos refletindo a aprovação presidencial? Isso é uma mentira descarada contada aos iranianos. Eu teria oferecido aos iranianos uma viagem grátis à Disneylândia se isso trouxesse os americanos de volta para casa. Não acredito que haja alguém na América que queira contar essa história mais do que eu. Obrigado, Senhor. Eu vim aqui para te contar a verdade, o bom, o ruim e o feio. Estou aqui para contar tudo, o agradável e o desagradável. E estou aqui para aceitar a responsabilidade pelo que eu fiz. Não vou aceitar a responsabilidade pelo que eu não fiz. Você não estava revisando seus arquivos para se livrar de documentos embaraçosos? Embaraçosos? Não. Documentos que poderiam comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos, documentos que colocariam vidas em risco, documentos que demonstrariam uma ação secreta sob direção, controle e relação dos Estados Unidos. Sim, embaraçosos. Não estou envergonhado de estar aqui. Conselho. O motivo pelo qual destruí documentos... Eu quero responder a isso. Essa não é a pergunta. A pergunta em questão é diferente. Existem ou existiam documentos nos seus arquivos que você estava pensando em destruir no dia 21 de novembro? Isso teria sido politicamente mais prejudicial do que um desses memorandos de desvio refletindo a aprovação presidencial. Essa é a questão. Da forma como você fez a pergunta, posso te dizer com certeza que não, porque eu não acho que esses documentos existiam em 21 de novembro. Segundo a revista Time, na semana passada, foi informado que alguém ligado a você. Certa vez você mostrou a lei Bolin e disse: esta é a lei que estou violando e posso ser preso. Mas pelo seu depoimento recente disse que isso é falso. Isso é besteira, senhor. Minha pergunta é simples. Você disse aos iranianos com quem estava negociando nos dias 8 e 9 de outubro que o secretário de Defesa havia dito ao presidente, em sua reunião mais recente, que quando o povo americano descobrisse que isso aconteceu, eles iriam te empiachar? Senhor Niels, este é aparentemente um dos registros das gravações que eu mandei fazer das minhas conversas com os iranianos. Gostaria de ressaltar que para cada conversa, sempre que possível, pedi a assistência dos nossos serviços de inteligência para gravar e transcrever cada sessão. Assim, quando eu retornasse, não haveria dúvidas sobre o que eu disse. Fui eu quem criou essas fitas, além das 7 horas de gravações que o seu comitê encontrou ontem. Porque eu sabia onde elas estavam, tentei alertá-los e fui quem criou essas fitas. Assim, nunca haveria qualquer dúvida na mente dos meus superiores sobre o que eu disse ou por que eu disse. Isso é uma mentira descarada contada aos iranianos. Eu até teria oferecido uma viagem grátis para a Disneylândia se isso trouxesse os americanos de volta para casa. O que estou dizendo, e vou repetir novamente, eu não me envolvi nisso. Para fazer qualquer pessoa, nem eu, nem o general Secord, nem o senhor Akin ou qualquer um dos outros deles, ficar rico nesse processo. Ninguém. O problema é que eles estavam ficando ricos. O senhor tem alguma declaração final a fazer? Uma bem breve, senhor, por favor, prossiga. Eu gostaria simplesmente de agradecer ao povo americano que respondeu com seus bons votos, seu apoio, suas orações, por tudo o que tem sido para mim e minha família uma longa e difícil provação. Agradeço a eles por isso e os saúdo.
Senador, sem exagerar na declaração, não acho que haja mais ninguém nos Estados Unidos da América que tenha trabalhado tão duro quanto eu para garantir, primeiro, um resultado democrático e, segundo, a sobrevivência da resistência nicaragüense de 1984 a 1986, coronel. Não há dúvida sobre isso. As pessoas costumavam vir até mim e dizer o ótimo trabalho que eu estava fazendo. E o fato é que havia muitas pessoas, incluindo o ex-assistente do presidente para assuntos de segurança nacional, o atual conselheiro de segurança nacional, o procurador-geral dos Estados Unidos da América, o diretor da inteligência central, todos eles sabiam que isso estava errado. Conselho, acredito que respondi da melhor forma possível. Não sei quem vocês querem culpar por comprometer alguém. Se quiserem me culpar, tudo bem. Agora, você esteve envolvido em fornecer o número da conta bancária para Elliot Abrams para a solicitação de Brunei, certo? Eu estive. O fato de que o número foi trocado foi apenas um erro que você nunca percebeu. Se eu tivesse percebido, ele não teria sido trocado. Agora, novamente, conselho, eu não vi esse cartão. Gostaria de ressaltar que minha secretária, como disse ontem, não recebeu apenas o dom da beleza do bom Deus, mas também tinha inteligência. E eu acho que o comitê teve a chance de ver que ela cometeu pouquíssimos erros. E eu não sei se foi ela quem cometeu o erro naquele cartão ou se foi outra pessoa. Ou se era exatamente aquele o cartão que foi levado para entregar aos representantes do governo de Brunei. Você indicou que os iranianos naquela época eram muito desconfiados de praticamente todo mundo. Acho que você os caracterizou como pouco sofisticados. Eles estavam irritados por terem sido enganados. Acho que essa foi a palavra que você usou. Pelos israelenses, lá em novembro de 85, eles estavam meio que no limite da racionalidade. Eles podiam matar os reféns a qualquer momento, bastava dar a ordem para seus captores libaneses. Mas, apesar disso, concordamos com um programa no qual inflamos o custo dessas munições 300% ou 400%, e então usaríamos essa margem residual para os contras e outros programas especiais. E os iranianos descobriram em algum momento que estavam sendo explorados e reclamaram de forma bastante amarga sobre isso. E então ficamos com a única alternativa de criar algumas listas de preços falsas em vez de tentar reduzir o preço. E me ocorre que isso não corria exatamente o risco na época em que os iranianos estavam tão sensíveis por serem explorados e aproveitados e enganados por um monte de pessoas justamente naquela época, que correríamos o risco de colocar em perigo a vida dos reféns, pelos quais você demonstrava tanta preocupação, como está evidente nos registros, ao combinar esses dois programas secretos dessa maneira. Sim, discutimos isso longamente, o diretor Casey e eu, e lembro de pelo menos uma ocasião em que o almirante e eu conversamos sobre isso. O fato é que sabíamos, a partir de informações de inteligência que havíamos coletado, que os iranianos pagariam ainda mais do que estávamos cobrando. Sabíamos que, durante o primeiro canal, por exemplo, o senhor Gurbani Far estava fazendo suas próprias brincadeiras e desvios, em que ele embolsou pelo menos uma parte para si mesmo, se não para outros, uma quantia considerável, e que até mesmo os preços que cobramos, ele ainda aumentou. E, portanto, julgamos que esse risco era mínimo, considerando que eles basicamente pagariam o que pudessem para conseguir esses itens ou armas da fonte, de qualquer fonte que fosse. E o que você está dizendo é que mesmo depois disso que aconteceu antes do almoço, você ainda estava lá, levando pilhas de documentos, passando por esses advogados do Departamento de Justiça e triturando-os. E eles não estavam dizendo, pare, queremos olhar o que você está fazendo. Não demonstraram nenhuma preocupação, certo? Não estou tentando deixar a impressão errada. Conselho, ok, o que estou dizendo para você é que eu pensei, e talvez eles tenham pensado, e estou tentando me colocar na mente de várias pessoas ao mesmo tempo. É que eles estavam procurando os fatos sobre o que aconteceu em setembro, outubro e novembro de 1985,
Tudo bem, e o que me disseram que eles estavam procurando, eu pensei que estava nos arquivos que eu entreguei para eles. Deixe-me terminar. Eu também estava envolvido em vários outros projetos de importância para a segurança nacional. O fato de eu estar triturando documentos, não acho que seria algo incomum para eles. Afinal de contas, esse era um escritório com uma trituradora dentro. Não estou dizendo que eles me deixavam triturar documentos livremente, mas havia uma trituradora para isso. Se eu tivesse terminado de ler um telegrama ultra secreto de valor de inteligência, você não deixa essas coisas largadas pelo escritório, você as destrói depois de ler. E era isso que eu estava fazendo. Você estava levando documentos individuais para a trituradora ou estava levando pastas inteiras de uma decisão? Eu não levava pastas, apenas analisava uma. Eu estava sentado na minha mesa, eles estavam trabalhando a 3 metros de mim, e eles estavam trabalhando nos projetos deles, eu estava trabalhando no meu. Sim, legal, vamos lá. Tudo bem? Quero ouvir mais sobre isso, vai em frente, bem. Não estou te interrompendo, só não acho certo acusá-los de incompetência por impedirem alguém de trabalhar. Por isso o governo dos Estados Unidos me deu uma fragmentadora. Mas o seu trabalho naquele dia era se livrar dos arquivos, não era? Foi para isso que você veio? Não. Não foi para isso que eu vim. Eu estava trabalhando desesperadamente, entre outras coisas, e recebi 2 ou 3 ligações sobre isso para manter os reféns vivos. Meu Deus, isso já estava em todos os jornais. Os israelenses me ligavam o tempo todo e eu trabalhava com aquele pessoal. Eles ouviram minhas ligações. Também estava cuidando de outros pacotes de ação que precisava levar para o outro lado da rua, em assuntos não relacionados. Coronel, o seu trabalho ao telefone com os israelenses fazia com que o senhor destruísse documentos de vez em quando? Bem, você não pode desembarcar 120 ou, digamos, 80 mísseis Hawk em um jumbo, descarregá-los, armazená-los e depois colocá-los de volta em 3 aviões pequenos. Em um aeroporto vazio, sabendo que você transporta algo além de equipamento de perfuração de petróleo, é permitido? Bem, depende de como eles estão embalados. Mas quero dizer, o que você acabou de mencionar é um dos motivos pelos quais estávamos tão preocupados com toda essa operação. Para começar, houve alguns grandes problemas operacionais nessa coisa desde o início. E o que mais me incomodava, e acho que deixei isso bem claro para meus superiores, é que aqui, conserte isso e a coisa já está pegando fogo. Quando jogam um pacote para você e você sabe o que há dentro, isso é um problema sério. Também é verdade que por alguns meses você vinha dizendo a amigos como o Sr. Owen que você seria o próximo. É bem possível que sim, como acredito já ter declarado, é bem possível que eu tenha dito isso ao Sr. Owen e talvez a outras pessoas. Que se tudo isso resultasse em uma controvérsia política ou constrangimento, eu seria a pessoa que seria demitida, transferida, dispensada, culpada, apontada ou qualquer outro termo que se queira usar para descrever. O senhor perguntou a ele, almirante Poindexter, por que o senhor não discutiu isso com o presidente? Não. Por que não? Primeiramente, não costumo questionar meus superiores. Se ele não achou necessário consultar o presidente, apenas obedeci e segui. É isso que tenentes-coronéis devem fazer. Não vejo problema nisso. Não acho que o que fizemos, mesmo nessas condições, seja errado ou ilegal. Já falei, achei uma boa ideia desde o início e continuo achando, conselheiro. Você já se perguntou por que, se era uma boa ideia, o presidente dos Estados Unidos te demitiu por causa disso? Quero deixar algo claro, conselheiro. Este tenente-coronel não vai questionar uma decisão do comandante em chefe para quem ainda trabalho e tenho orgulho de trabalhar para esse comandante em chefe. Se o comandante em chefe mandar este tenente-coronel ir para o canto e ficar de cabeça para baixo, farei isso. Se o comandante em chefe me dispensar do NSC, este tenente-coronel vai orgulhosamente bater continência, agradecer pela oportunidade e partir. E eu não vou criticar a decisão dele, não importa como ele me dispense. Senhor,
Alguém lhe deu uma explicação, Coronel Norte, em nome do presidente, de por que ele não achou que era uma boa ideia e o dispensou? O presidente dos Estados Unidos achou adequado me ligar mais tarde no mesmo dia. E durante essa ligação, que também foi extremamente pessoal, ele me disse algo como: eu simplesmente não sabia. O almirante Poindexter estava especificamente pedindo para você enviar memorandos para a aprovação do presidente. Bem, novamente, nesse caso específico, isso é verdade, Sr. Niels, e eu não acredito nisso. Eu disse que o almirante Poindexter me disse para parar. Eu disse. Onde estão esses memorandos? Quais memorandos? Os memorandos que você enviou para o almirante Poindexter buscando a aprovação do presidente? Bem, eles provavelmente estão nesses livros à minha esquerda que eu ainda nem olhei. E eu vou, sabe, se eu tentar adivinhar, vou errar. Mas acho que destruí a maioria disso. Peguei todos, não quero ser irreverente, mas... Essa seria a minha próxima pergunta. Coronel Norte, não é verdade que o senhor destruiu esses documentos? Acredito que sim. Depois que os documentos foram destruídos, o senhor ficou lá fora sem nenhum tipo de garantia de que alguém o apoiaria. É justo dizer isso? Esse era o plano, quero dizer, estava planejado que eu ficaria lá fora, quero dizer, e tudo tinha dado certo de acordo com o plano. Até mais ou menos 12h05 da tarde no dia seguinte, ou vários dias depois disso. E quando o plano mudou foi quando anunciaram a IC, ou a investigação criminal. Bem, eu não sei onde, na cabeça de quem mais o plano mudou. Advogado. Eu sei que quando ouvi as palavras investigação criminal ou comportamento criminoso, seja lá quais foram as palavras usadas na coletiva de imprensa ou logo depois, eu não. Foi certamente profundo naquele momento que minha mentalidade mudou consideravelmente. E provavelmente não havia outra pessoa no planeta Terra tão chocada quanto eu ao ouvir que alguém achava que era algo criminoso. E posso te dizer isso, esse choque aumentou quando soube depois que haveria um procurador independente e ficou ainda maior quando eu fui. O único nome na ordem de nomeação para aquele procurador independente, a única pessoa no planeta Terra mencionada naquela ordem de nomeação, era eu. Acho que cada centavo que sobrou deveria ir para a resistência nicaragüense para poupar alguns dólares dos contribuintes. Perguntamos ao Sr. Hakim sobre isso, quem tem controle sobre isso, e ele não concordou com isso. Me dê 10 minutos com o Sr. Hakim. Você acha que em 10 minutos consegue convencer o Sr. Hakim a entregar os 8 milhões? Se eu pudesse encontrar alguém sem tantos advogados, acho que conseguiria, senhor. Admiro o Tenente-Coronel North por sua integridade, crenças, compromisso com o país e por ser um bom amigo. Quando possível, eu gostaria de refletir um pouco sobre o Coronel North e o que me tocou profundamente. Uma vez, estávamos trabalhando no escritório em uma situação de crise e um senhor entrou na sala e nos entregou uma cópia do relatório da Comissão Nacional Bipartidária. Explicou que um eletricista americano encontrou o documento em um hotel, viu o selo presidencial e considerou que deveria devolvê-lo à Casa Branca. O documento saiu da sala de situação, creio eu, até o Coronel Norte, pois envolvia a América Central. O Coronel Norte então disse: ele ficou comovido por alguém dedicar tempo para devolver o que achava ser um documento importante, e isso o tocou. Sugeri que tentássemos pedir ao presidente que escrevesse uma carta de agradecimento para esse homem. E acho que isso reflete um pouco da sensibilidade do Coronel North. Acho que isso é importante. Eu suponho que sim. O que mais me perturbou no seu depoimento foi a parte feia. Na verdade, foi mais do que feio. Foi arrepiante e, de fato, assustador. Não estou falando apenas sobre o seu papel nisso, mas sobre todo o cenário, sobre funcionários do governo que planejaram e conspiraram, que criaram um laranja, um bode expiatório, funcionários que mentiram, distorceram e enganaram.
funcionários que planejaram sobrepor ao nosso governo uma camada fora do nosso governo, envolta em segredo e responsável apenas perante os conspiradores. Eu poderia continuar falando, mas nós dois conhecemos o depoimento e ele é feio. Na minha opinião, isso é uma receita para a anarquia em uma sociedade democrática. Não diga a eles o que isso inclui. Bem, eu acho que se uma testemunha está olhando para algo, eu, como advogado, tenho o direito de ver o que está refrescando a memória dele. Eu acho que você está errado. Isso é fruto do trabalho dos advogados com os clientes. Você acha que uma testemunha pode ler algo, mas nós não temos esse direito? Ele tem o direito de usar as anotações dele. E para preservar o privilégio advogado-cliente, tudo naquele livro é fruto do privilégio advogado-cliente e do produto do trabalho. Senhor Lyman, e você sabe disso? Você consegue se lembrar da sua conversa com o almirante Poindexter no dia 21 sobre o desvio sem olhar para esse livro? Isso não é da sua conta. Só faça a pergunta para ele. Por favor, vá à presidência. Senhor presidente, vamos ao conteúdo dessas audiências e paremos de tentar pressioná-lo. Nunca, nem por um momento, durante todos esses anos em que o conheço, duvidei de suas boas intenções. Para libertar reféns, buscar a democracia na Nicarágua, combater o comunismo e promover os melhores interesses da nação. Apesar de suas ótimas intenções, o senhor participou de ações que lançaram um presidente na crise mais séria de seu mandato e levaram o Congresso dos Estados Unidos a iniciar uma investigação sem precedentes. E acredito que provavelmente prejudicou a causa ou as causas que o senhor buscava promover. Não é minha tarefa e não é tarefa destes comitês julgá-lo. Não sei se o senhor vai entrar para a história como um herói ou não. Não sei qual será o destino de todas as discussões que estamos tendo aqui. Sei que alguns erros foram cometidos e o senhor admitiu isso. Há algumas coisas sobre as quais tenho certeza de que o senhor e eu discordaríamos. Em relação a algumas das políticas, embora muitas delas, eu concorde mais com o senhor do que com alguns dos meus colegas. Eu sei disso. Douglas MacArthur foi e é até hoje considerado um herói, e mesmo assim foi demitido pelo presidente Truman. Então eu diria que você não precisa ser perfeito para ser um herói. E uma coisa é certa, Coronel Oliver North, o senhor serviu ao seu país de forma admirável. O senhor foi um soldado dedicado e patriótico, e não há dúvida de que superou as expectativas em muitas ocasiões. O chamado do dever. O que me preocupa no seu depoimento, e não estou dizendo que isso seja sua política... Estou disposto a aceitar. Senhor, o senhor está simplesmente seguindo ordens. Não acho que isso seja uma desculpa para fazer algo contra a lei. Vou fazer uma afirmação e perguntar se está correta. Nenhuma única autoridade eleita pelo povo dos Estados Unidos da América tinha qualquer conhecimento sobre o uso desse fundo. Isso está correto? Desde o início da história da humanidade, sociedades organizadas, sejam tribos, clãs ou nações, cultivaram e criaram heróis. Porque heróis são necessários. Eles servem como um cimento para unir as pessoas, para trazer unidade àquela nação. Isso traz glória para a história deles, isso cria lendas. Nós temos muitos heróis, eu acredito. Durante a semana passada, nós participamos na criação e desenvolvimento, muito provavelmente, de um novo herói americano. Como você, que assim como eu, sentiu a ardente dor de balas e estilhaços e ouviu os sons inesquecíveis e assustadores de projéteis chegando, eu o saúdo, Senhor, como um companheiro de combate.
E as fileiras de medalhas que você carrega no peito sempre nos lembrarão do seu serviço corajoso e da sua disposição patriótica de arriscar sua vida e sua integridade física. Tenho certeza de que a vida e os fardos de um herói serão difíceis e pesados. E assim, com toda sinceridade, desejo-lhe tudo de bom enquanto você inicia sua jornada em uma nova vida. E uma pergunta que o povo americano gostaria de saber, a resposta é: o que o presidente sabia sobre o desvio dos lucros das vendas de armas iranianas? Sobre os contras, o senhor pode nos dizer o que sabe sobre isso? Acabamos de dar um grande salto do avião do Sr. Hasenfuss. Como eu disse a este comitê há alguns dias, e se me permitir, conselho, farei um breve resumo do que falei. Nunca discuti pessoalmente o uso dos resíduos ou lucros da venda de armas dos Estados Unidos para o Irã com o objetivo de apoiar a resistência nicaragüense. Com o presidente, nunca levantei esse assunto com ele, e ele nunca levantou comigo durante todo o meu tempo na equipe do Conselho de Segurança Nacional. Durante toda a minha atuação no Conselho de Segurança Nacional, presumi que o presidente estava ciente do que eu estava fazendo e que, por meio dos meus superiores, havia aprovado. Busquei a aprovação dos meus superiores para cada uma das minhas ações, e isso está bem documentado. Presumi, quando recebi a autorização para prosseguir do juiz Clark, Bud McFarlane ou do almirante Poindexter, que eles de fato haviam solicitado e obtido a aprovação do presidente. Até onde me lembro, o almirante Poindexter nunca me disse que se reuniu com o presidente sobre a questão de usar os recursos remanescentes das vendas ao Irã para apoiar a resistência nicaragüense, ou que ele discutiu os recursos remanescentes ou lucros para uso pelos contras com o presidente, ou que obteve a aprovação específica do presidente, nem me disse que o presidente havia aprovado tal transação. Mas, novamente, gostaria de reiterar que, durante todo o tempo, acredito que o presidente realmente havia autorizado tal atividade. Nenhuma outra pessoa com quem tive contato durante meu período na Casa Branca me disse que discutiu a questão dos recursos remanescentes ou lucros com o presidente. No final de novembro, 2 outras coisas aconteceram que se relacionam a essa questão. Por volta de sexta-feira, 21 de novembro, perguntei diretamente ao almirante Poindexter: o presidente sabe? Ele me disse que não sabia. E em 25 de novembro, no dia em que fui transferido de volta para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos para servir, o presidente dos Estados Unidos me ligou. Durante essa ligação, o presidente me disse em palavras semelhantes que eu simplesmente não sabia. Eu, pessoalmente, acredito que esta nação precisa ser capaz de conduzir operações secretas negáveis. Eu acredito que este presidente, como todos os presidentes, precisa ter a capacidade de se dissociar dessas atividades. E que o papel dos Estados Unidos deve permanecer oculto ou negável e não ser revelado. Afinal, essa é a essência dessas operações. Parte de uma operação secreta é oferecer uma negação plausível da associação do governo dos Estados Unidos com a atividade. Parte disso é enganar adversários. Outra parte é proteger quem já corre grande perigo nessas atividades, evitando maior exposição ao risco. Todas essas são razões boas e suficientes para destruir documentos. Por isso, o governo compra muitas fragmentadoras e as entrega a quem conduz operações secretas, não para que tenham memórias convenientes. Eu vim aqui para contar a verdade, para contar a você, a este comitê e ao povo americano a verdade. E estou tentando fazer isso, Sr. Niels, e não gosto da insinuação de que estou fingindo esquecer, como talvez outros fizeram. Então dissemos a eles: não se preocupem, não vamos divulgar isso. Fui enviado lá e disse isso a eles sob orientação.
Agora, a minha resposta em relação a proteger indivíduos e proteger o papel de governos estrangeiros e proteger a natureza do apoio à resistência nicaragüense. Quero dizer, conselheiro, se tivéssemos anunciado nos jornais que construíamos um campo de aviação na América Central para apoiar a resistência da Nicarágua, e contado ao povo americano, e infelizmente se tivéssemos contado ao Congresso, isso teria se tornado público e os sandinistas teriam ficado sabendo. O senhor já afirmou que o Svetsa escreveu sobre isso. O Svetsa não escreveu sobre isso. Os jornais tinham escrito sobre isso, nossos jornais estavam escrevendo sobre isso. Mas eles não estavam escrevendo sobre isso. No secretário? Você está dizendo, os sandinistas não sabiam sobre a operação de reabastecimento? Estou te dizendo, os sandinistas não sabiam a que horas do dia e da noite os aviões estavam decolando. O Congresso perguntou a que horas do dia ou da noite os aviões estavam decolando. Não, mas é isso que o general... Posso perguntar se o senhor estava envolvido em apoiar os contras durante a vigência de uma lei que proibia isso? Conselho que proibia. Com licença. Senhor presidente, houve 2 interrupções ali. E eu sei que advogados às vezes podem se empolgar e fazer perguntas rápidas. Mas peço que sejamos especialmente cuidadosos em permitir que a testemunha termine a resposta. Essa questão foi trazida à minha atenção. Advogado, prossiga. Você negou ao Congresso os fatos, você negou aos representantes eleitos do nosso povo os fatos de que eles precisavam para tomar uma decisão muito importante para esta nação. Eu fiz isso por causa do que acabei de descrever para você como nossas preocupações. E eu fiz isso porque tivemos vazamentos inacreditáveis de discussões com comitês fechados do Congresso. Eu participei, como as pessoas agora sabem, da coordenação para a mineração dos portos na Nicarágua. Quando isso vazou, havia vidas americanas em risco e vazou de um membro de um dos comitês que acabou admitindo. Quando houve um vazamento sobre os métodos sensíveis de inteligência que usamos para ajudar a capturar os terroristas do Aquile Lauro, isso quase eliminou todo aquele canal de comunicação. Quero dizer, esse tipo de coisa é devastador para a segurança nacional dos Estados Unidos. E eu realmente espero que uma das coisas que pode surgir de toda essa aprovação é que possamos encontrar uma maneira melhor de comunicar essas coisas corretamente ao Congresso. Nossa ênfase em uma solução política em vez de militar para a situação foi o mais próximo que chegamos de influenciar o aspecto militar da luta deles. Essa afirmação é verdadeira, senhor? Bem, é parcialmente verdadeira, não estou dizendo que todo o resto seja verdade. O que digo a você é que ainda acredito, como antes, que no fim será necessária uma solução política. A guerra é, afinal de contas, um empreendimento político e não acredito que veremos uma marcha da vitória pelas ruas de Manágua. O que eu realmente acredito que podemos alcançar é um resultado democrático na Nicarágua como parte de um processo político. A partir da primavera de 1984, bem antes da proibição Boland, de que nenhum fundo apropriado fosse disponibilizado para o Departamento de Defesa ou para a CIA, etc. Eu já estava envolvido em apoiar a resistência nicaragüense e um resultado democrático na Nicarágua. Eu fiz isso como parte de uma operação secreta que foi realizada a partir da primavera de 84, quando ficamos sem dinheiro. As pessoas começaram a procurar na Nicarágua, em Honduras, na Guatemala, em El Salvador e na Costa Rica, por algum sinal do que os americanos realmente iriam fazer. E essa ajuda começou muito antes das mais rigorosas restrições de Boland. E sim, foi realizada de forma secreta e foi feita de modo a garantir que os chefes de Estado e a liderança política na Nicarágua, na América Central, reconheceram que os Estados Unidos iriam cumprir os compromissos da política externa do presidente.
E a política externa do presidente era que iríamos alcançar um resultado democrático na Nicarágua e que nosso apoio aos combatentes da liberdade da Nicarágua continuaria. E que me foi dada a tarefa de mantê-los unidos de corpo e alma. E isso foi se tornando uma tarefa mais difícil com o passar do tempo, à medida que a CIA teve que se afastar cada vez mais desse apoio, até que finalmente chegamos ao ponto, em outubro, em que eu era a única pessoa que ainda falava com eles. Entendo. Uma das áreas do seu apoio era tentar arrecadar dinheiro de fontes que não fossem o Tesouro dos Estados Unidos? Está correto. As restrições de Boland não nos permitiam fazer isso. Então buscamos uma maneira de cumprir essas restrições de Boland, procurando esses recursos em outros lugares. E vocês recorreram a países estrangeiros? Eu não fui fisicamente a esses países estrangeiros, representantes de países estrangeiros, e eu tive discussões sobre esses assuntos. Sim. E você pediu dinheiro a eles para os contras? Bem, eu quero ser um pouco mais específico sobre isso. Eu não me lembro de ter ido pedir dinheiro humildemente a ninguém. Eu me lembro de sentar e conversar sobre como este país ficaria grato se a questão que eles haviam discutido com outros realmente se concretizasse. O Sr. McFarland testemunhou que lhe deu instruções para não solicitar dinheiro de países estrangeiros ou de fontes privadas. Ele lhe deu essas instruções? Eu nunca realizei um único ato, nenhum, Sr. Niels, sem ter autoridade dos meus superiores. Em 23 anos de serviços uniformizados nos Estados Unidos da América, eu nunca violei uma ordem nenhuma. Mas essa não foi a pergunta. Essa é a resposta para a sua pergunta. Não, a pergunta foi, o Sr. McFarland lhe deu essas instruções? Não, eu já havia fornecido ao Sr. McFarlane um cartão com o endereço de uma conta offshore que apoiaria a resistência nicaragüense e, graças a Deus, alguém colocou dinheiro nessa conta. E a resistência nicaragüense não morreu, como talvez outros pretendiam. Certamente os sandinistas Moscou e Cuba pretendiam isso, e eles não morreram. Eu era a pessoa que estava fazendo essas coisas acontecerem, não havia dúvida na mente deles. Por isso, quando um avião cai em Honduras, me ligam para trazer os corpos de volta e pagar os custos. É por isso que quando alguém precisa que algo seja feito, como neste contato aqui que você apontou como parte do item número 79, eles me ligaram. Essas pessoas sabiam o que eu estava fazendo, sabiam que era uma operação secreta conduzida por este governo para apoiar a resistência nicaragüense. Além disso, além de arrecadar dinheiro de terceiros países, pelo que entendi, você também arrecadou algum dinheiro de pessoas privadas. Quero deixar isso muito claro. Não por causa de Boland, mas porque eu entendi que havia regulamentações contra funcionários do governo solicitarem. Não me lembro de ter pedido dinheiro a nenhum cidadão americano, nem uma única vez. Quero deixar isso muito claro. Você pode ter encontrado alguém que disse que eu fiz isso, mas eu realmente não me lembro. E eu tentei muito mesmo seguir essa restrição. Não porque fosse Boland, não porque achássemos que o NSC estava de alguma forma isento de fazer o que eu estava fazendo, mas apenas porque alguém tinha me dito isso. Um funcionário do governo dos Estados Unidos não deve, não pode, não irá, seja lá o que for, solicitar. Quando você pediu Joseph Kors por $65 mil para o avião Moral Air, eu fiz isso. Ele ofereceu o dinheiro e eu disse a ele para onde enviar e um avião foi comprado com esse dinheiro. E ele voa hoje em apoio à resistência nicaragüense, a menos que os sandinistas já o tenham derrubado. Você ligou para ele? Não. Ele chegou no meu escritório numa tarde. Pode descrever esse evento?
Bem, de novo, você provavelmente vai pegar uma anotação minha que tem alguma coisa sobre isso. E se puder, me refresque a memória, mas caso contrário, vou seguir sem refrescar. Eu tinha visto o Sr. Kurz várias vezes, tanto antes quanto depois. Pelo que me lembro, o Sr. Kurz chegou ao meu escritório numa tarde. Recebi um telefonema do diretor Casey. Talvez eu tenha encontrado o Sr. Kurz no escritório do Sr. Casey, ou ele tenha ido ao meu, não lembro ao certo. Ele se ofereceu para ajudar, perguntou o que podia fazer, sugeri várias coisas, mostrei a ele um avião que era extremamente necessário, um avião STOL que decolava e pousava em pistas curtas. E ele disse, ótimo, quanto custa? Ou algo nesse sentido. Eu disse, aqui está a lista de preços da empresa. E o Sr. Kurz, então, disponibilizou essa quantia que foi depositada na conta e um avião foi comprado com esse dinheiro. Mas eu não pedi esse dinheiro a ele ofereceu. Esta tarde, eu gostaria de lhe perguntar o que realmente aconteceu. E talvez pudéssemos começar primeiro com o embarque de rebocadores de agosto e setembro. E acho que isso pode ser muito útil. Se o senhor simplesmente descrevesse para o comitê qual era o seu entendimento e papel naquela transação no momento em que ela ocorreu, faria isso, por favor, senhor. Acredito que o senhor se refere à remessa de agosto e setembro de 85? Correto. Estou trabalhando sem uma memória atualizada. Deixe-me fazer o melhor que posso para me lembrar daquele período. Tive várias reuniões com o Sr. Ledine, que levaram a uma ou duas reuniões com 2 cidadãos israelenses, cidadãos privados, e depois, se me lembro bem, uma reunião subsequente com o Sr. Gurbanifar. Isso, por sua vez, levou a uma reunião com o Sr. Kink, e acredito que todas essas ocorreram antes do envio de setembro. O Sr. Kink e o Sr. McFarland, então, tiveram uma reunião. Se bem me lembro, e eu estava ciente, acho, em virtude das informações confidenciais na época, de que os israelenses realmente estavam envolvidos em uma transação. Na época eu não sabia a natureza exata disso, acho, mas eu não sabia disso. Como consequência, esperava-se que 1 ou 2 reféns americanos fossem libertados. Fui instruído a tomar precauções para essa eventualidade. Nós fizemos isso. O reverendo Weir foi resgatado conforme o que esperávamos que acontecesse, levado para uma embarcação dos Estados Unidos e logo depois levado para uma instalação militar americana, aqui nos Estados Unidos. Eu o encontrei e trouxe comigo uma carta do presidente, pedindo sua ajuda da melhor forma possível e expressando os votos de felicidades do presidente por sua libertação do cativeiro. Não me lembro especificamente de muitas coisas que aconteceram nesse meio tempo, embora eu acredite que tive outra reunião com o Sr. Gurbanifar. Minha próxima lembrança muito específica são as várias ligações telefônicas que descrevi para você por volta do dia 17 de novembro. Gostaria de interrompê-lo e fazer algumas perguntas sobre a transação tal, se me permite. Primeiro, quem são os 2 cidadãos israelenses? Sr. Schwimmer e Sr. Nimradi. As reuniões que o senhor descreveu com o Sr. Ledin, Sr. Schwimmer, Sr. Nimradi e Sr. Gurbanifar foram reuniões nas quais armas foram discutidas? Acredito que sim, foram. E reféns? Ah, sim, mas também foram discutidos os propósitos mais amplos para uma abertura com o Irã, a oportunidade de acabar com o terrorismo fundamentalista xiita. Qual era a sua autoridade para participar dessas reuniões? A autoridade do Sr. McFarland como integrante do Conselho de Segurança Nacional. Então, o Sr. McFarland estava ciente do fato de que você estava participando dessas reuniões e ele as havia autorizado. Eu mantive o Sr. McFarland informado sobre isso. Sim, mantive normalmente através do sistema de comunicação, eu acho.
Era do seu entendimento que o Sr. McFarlane já havia tido reuniões semelhantes com os dois cidadãos israelenses, Sr. Ghorbanifar ou Sr. Kinki? Eu cheguei a entender, e não tenho certeza exatamente quando foi, que o Sr. McFarlane e o Sr. Kinki haviam se encontrado várias vezes. E além disso, que já havia por volta de outubro ou novembro realmente ocorrido discussões sobre isso com o presidente. Não participei dessas discussões com o presidente, mas em algum momento me disseram que o presidente havia autorizado que essas transações israelenses prosseguissem. Durante o verão, em julho, em algum momento de dezembro, enquanto eu estava no exterior, houve reuniões na Casa Branca entre vários membros do gabinete nas quais, aparentemente, essas questões foram discutidas. E, posteriormente, houve uma determinação dando ratificação retroativa ao que já havia ocorrido e os membros do gabinete também estavam cientes da proposta à medida que ela avançava. Para mim, isso era do nosso interesse para alcançar um avanço estratégico com o Irã, para estabelecer contatos com elementos moderados ou pragmáticos dentro do Irã. Eu realmente acredito nisso. Era do nosso interesse. Acho que ainda é do nosso interesse que, se tivermos um meio de estabelecer algum tipo de relacionamento estratégico com esse país, isso serve aos nossos interesses. E então, pelo que me lembro, a discussão começou de uma forma muito filosófica, mas rapidamente foi além disso ao longo de várias semanas. Para discutir atividades específicas que permitiriam esse avanço, eu acho que, e estou tentando me colocar no lugar de outra pessoa, o que eles queriam fazer era obter nosso reconhecimento, aquiescência, concordância em fornecer esses materiais que, de outra forma, eles não poderiam mover legalmente ou corretamente. Você poderia simplesmente retomar a história do envio dos mísseis Rock, começando com aquela ligação que você recebeu do oficial israelense e nos contar, com suas próprias palavras, o que você lembra. Sabemos que essa história é mais complexa que o envio dos mísseis TOL. E você pode contar comigo para fazer algumas perguntas depois que você terminar o seu relato. Tudo bem, senhor. Se bem me lembro, no dia 17 de novembro, recebi um telefonema à noite de um funcionário israelense que estava em Nova York, indicando que havia um problema. Então, acho que enquanto ainda estava na linha com ele, recebi uma ligação do Sr. McFarlane. Minha anotação contemporânea da época indica que as duas ligações foram, no mínimo, sequenciais. Entendo que essa foi uma ligação do Sr. Rabin. Foi sim. E qual era o problema? Bem, naquele momento ele não entrou em detalhes. Só disse que havia um problema com uma remessa de movimentação no projeto que eu já conhecia. Depois recebi uma ligação do Sr. McFarlane da Europa, me dizendo que o Sr. Rabin iria ligar. Falei que já tinha conversado com o Sr. Rabin. Ele respondeu, vá lá e resolva isso. Essa foi uma ligação telefônica transatlântica em linha aberta. Pelo que me lembro, então, pelo que recordo, voei imediatamente para conversar com o Sr. Rabin. Ele então enviou vários de seus representantes do Ministério da Defesa para conversar comigo. Foi nesse período que percebi o que realmente estavam tentando mover. Agora, eu talvez já soubesse de parte disso por informações confidenciais, mas todos os parâmetros foram explicados para mim pelo Sr. Rabin e seus representantes. Se bem me lembro, o diretor da Inteligência Central estava fora da cidade. E nas minhas discussões seguintes com os representantes do Ministério da Defesa, eles especificaram um problema de reabastecimento, além de resolver o problema imediato de conseguir. Os Falcões, cujo número original seria 120, foram transferidos de Israel por meio de um país europeu e depois para Irã. Havia o problema de reabastecer os mísseis TOL, que tinham sido enviados em agosto, setembro. Pelo que me lembro, fiz várias ligações telefônicas para o Departamento de Defesa,
Para o meu ponto de contato, acho que nesse momento era ou o Sr. Cook ou o General Powell tentando determinar o custo de um sistema Hawk, o custo de um sistema tal. Houve um período bastante prolongado em que tudo isso foi resolvido. Naquele momento também tomei uma decisão com a aprovação do almirante Poindexter e do Sr. McFarland e pedi ao general Secord que voasse para a Europa para ver o que ele poderia fazer para resolver a confusão. Quero que você explique mais uma vez como Secord e Hakim foram inicialmente envolvidos na situação. Minha lembrança, deputado Jenkins, é que nos primeiros dias de 1984, quando vimos o dinheiro acabando, tivemos várias discussões dentro do governo sobre quais eram as alternativas. E a pessoa que me sugeriu o General Secord, e então levei o nome ao Sr. McFarlane, foi o diretor Casey. E naquela época você já conheceu o General Secord? Eu conheci o General Secord em 1980 e um pouco depois de chegar à equipe do NSC. Naquela época, acredito que ele era, não quero errar, mas acho que o cargo dele era vice-secretário assistente de defesa para assuntos de segurança internacional. Posso estar enganado quanto ao título. Deixe-me perguntar sobre ele naquela época. Você sabia que houve em algum momento alguma dúvida sobre a autorização de segurança para o General Secord? Não, eu não sabia, senhor. De qualquer forma, você entrou em contato com ele e foi ele quem trouxe o Sr. Albert Hakim? Sim, senhor. Novamente fui até o General Secord, pelo que me lembro, pode ter sido na primavera ou no verão de 84. Basicamente procurando alguém que pudesse dar o tipo de conselho e apoio logístico e o tipo de suporte às atividades para a resistência que percebíamos que eles precisavam. Porque a CIA estava, como eu disse, sendo afastada. Entendo. Inicialmente estava previsto enviar mais de 18 mísseis Hawk. O número original, pelo que me lembro, o número original que me disseram era 80 e depois me disseram que era 120. E 120 ficou na minha cabeça como sendo o número que acabou sendo determinado como o que seria enviado. E eu acho que tivemos alguma confirmação de que esse era o acordo através de informações confidenciais. E você pode nos contar a história de por que apenas 18 foram enviados? É quase uma história de terror. O plano original tinha sido elaborado pelos israelenses. Colocariam, se bem me lembro, 40 ou 80 pessoas em um cargueiro 747 que descarregaria em um país europeu e depois recarregaria em outras aeronaves, disse o general Secord. Isso não vai funcionar, vai ser muito visível para as pessoas. Vamos tirar as coisas de Israel diretamente. Ele resolveu isso com os israelenses. E só 18 poderiam ser colocados no tipo de aeronave que foi fornecida, porque aparentemente a configuração da porta eu não... Deixo para os especialistas em carregar aviões explicarem o problema, mas acredito que era mais de carregamento do que outra coisa. Só permitia carregar 18 de cada vez. Bem, isso explica por que só 18 foram de uma vez, mas por que o resto não foi enviado depois. Para usar uma expressão, acho que os iranianos ficaram furiosos quando viram o que receberam. E o motivo disso é que, aparentemente, os israelenses disseram a eles que estavam recebendo um sistema que derrubaria aviões soviéticos e iraquianos. Aviões de alta altitude e o sistema Hawk não é um sistema de armas de alta altitude, é um sistema de defesa de baixa altitude. E aparentemente eles sentiram que tinham sido enganados, agora não tendo participado do que quer que os iranianos tenham sido informados, seja pelo Sr. Gurbanifar, Sr. Nimrad ou Sr. Schwimmer, o general Secord estava obviamente preocupado que alguém tivesse enganado os iranianos do outro lado, e eles estavam muito irritados. Quero dizer, podíamos ver isso em informações confidenciais. Eles aparentemente desmontaram um dos 18 Hawks, perceberam que não correspondia ao que eles tinham.
Na verdade, era igual ao que eles já tinham em seu inventário vindo dos Estados Unidos e ficaram muito, muito preocupados. Nós ficamos preocupados naquele momento, ou pelo menos eu fiquei, que por causa dos compromissos que haviam sido feitos por algo diferente do que foi entregue, estávamos de fato, em vez de resgatar os reféns, criando uma situação em que eles estavam sendo colocados em risco crescente por causa de possíveis represálias ou algo assim. E naquele momento foi desenvolvida uma proposta pela qual nós tomaríamos essas atividades e exerceríamos mais controle sobre elas. E controle delas. Não se podia permitir que pessoas assumissem compromissos envolvendo vidas americanas em lugares distantes. E criar uma situação em que aqueles que supostamente estavam ajudando a influenciar a libertação deles pensariam que estávamos sendo desonestos com eles. Essa era a palavra usada frequentemente nas informações confidenciais. Coronel, houve um momento em que o preço das armas para o Irã, que estava gerando lucros, começou a causar um problema? Não tenho certeza, conselheiro, se era o preço ou simplesmente a pessoa através de quem estávamos organizando isso, mas houve alguma dificuldade com isso, sim. Na verdade, houve um momento em que o senhor foi informado sobre isso. O senhor Ghorbanifar estava dizendo que o governo iraniano havia concluído que tinha sido substancialmente cobrado a mais? Sim, isso está correto. E ele relatou que o governo iraniano havia conseguido alguns microfilmes com os preços do Departamento de Defesa. Na verdade, para ser mais explícito, o governo iraniano aparentemente ainda estava na lista de distribuição desses microfilmes. E ele disse que, ao olhar para aqueles microfilmes e para o que Ghorbanifar havia cobrado deles, havia uma margem de lucro de 600% ou algo assim. Não sei a porcentagem exata que ele mencionou, mas disse que foram cobrados a mais. E quando você se envolveu profundamente pela primeira vez em dezembro e janeiro, um dos problemas que você encontrou naquela época foi esse? Os iranianos estavam alegando que tinham sido enganados por Jim Rahi, certo? A fraude foi entregar um sistema diferente do que eles esperavam e haviam sido informados que faria. E agora, pelo que entendi, não era mais uma questão de preço, mas sim de capacidade. E agora você estava enfrentando acusações do primeiro canal de que eles estavam sendo enganados pelo nosso preço, certo? Foi isso que ele nos disse, mas acontece que não era tanto um problema interno iraniano, eu acho, e sim um problema pessoal dele. Você discutiu com o Sr. Casey que precisava encontrar alguma forma de lidar com as reivindicações do primeiro canal e de seus financiadores? É justo dizer que sim. Embora eu deva lhe dizer que havia muitos que defendiam, não muitos, mas alguns que não defendiam. Muitos sabiam disso. Mas entre quem sabia disso, alguns de nós defendiam deixar o Sr. Ghorbanifar lidar sozinho, já que era um problema criado por ele. Eu gostaria de ressaltar que, embora nós certamente já tivéssemos aumentado os custos, o Sr. Ghorbanifar praticamente dobrou esse valor em cima disso. E muitos dos problemas que foram criados eram de responsabilidade dele mesmo. É um fato que o problema que te preocupava era a ameaça dele ou a ameaça dos financiadores dele de tornar isso público? Bem, sim, absolutamente. E assim, uma operação que havia sido mantida em segredo do Congresso agora estava em perigo de ser exposta por pessoas que diziam que não tinham sido pagas. Bem, novamente não quero deixar ninguém com a impressão errada de que era simplesmente uma questão de manter isso em segredo do Congresso, como já testemunhei por quase 4 dias. Esta era uma operação que deveria ser mantida em segredo em todos os aspectos, e não era simplesmente uma questão de escondê-la do Congresso. Chamei de operação secreta devido ao sigilo e às razões já descritas para operações encobertas.
Mas quando você diz segredo em todos os aspectos, você concorda comigo que pelo menos as seguintes pessoas sabiam do nosso envolvimento? Primeiro, o Sr. Gabanifar. Com certeza, ele começou tudo. Os israelenses. Alguns no governo israelense. Os funcionários do governo iraniano no primeiro canal. Sim. Os funcionários do governo iraniano no segundo canal. Está correto. Então, o que você estava disposto agora, quando eu digo você, não estou falando só de você. Envolvido na atividade, sim. Aqueles que estavam envolvidos na atividade estavam dispostos a correr o risco de confiar neles com o segredo. Mas concluíram que não era possível ou prudente revelar isso à liderança do Congresso. É isso que acontece. Conselho, você está me pedindo para questionar a decisão de não ter informado o Congresso no início desta atividade, com base na constatação de 6 ou 17 de janeiro, e eu não vou questionar essa decisão. Eu gostaria de ressaltar que na administração anterior, logo antes desta, houve um esforço semelhante para resgatar reféns. Até onde sei, o Congresso não foi informado sobre a operação. Havia iranianos, israelenses, autoridades de governos estrangeiros e de todo o nosso governo informados sobre essa atividade. E devido ao risco à vida de cidadãos americanos, incluindo os reféns, o Congresso não foi informado. Você esteve envolvido na decisão de buscar o segundo canal? Sim. Você conseguiu a aprovação disso com o almirante Poindexter? Consegui. E você esteve envolvido nas várias negociações com esse canal? Não tenho certeza de quantas houve antes de eu me envolver, mas o contato inicial foi feito, acho que pelo general Secord, em um país europeu. Ele avaliou, fez um relatório e, se minha memória não falha, depois tivemos uma reunião aqui nos Estados Unidos. E você entendeu que o Sr. Hakim foi a pessoa que ajudou a localizar esse canal? Sim. E o Hakim te disse isso? Uma reserva de $2 milhões havia sido separada para fazer pagamentos pelo segundo canal? Bem, como discutimos ontem à noite e acho que até mesmo durante o dia. Ontem, o Sr. Hakim deixou claro que havia a necessidade de compensar aqueles envolvidos na atividade. Eu não insisti no assunto. Eu conheço bem o significado do termo akshish e sei que é uma tradição de longa data naquela parte do mundo. Eu não fiz isso. Não me lembro de ter discutido um valor específico, mas estava muito claro para mim que isso fazia parte da atividade. Quando você estava presente nas negociações, quem liderava a equipe de negociação americana? É do primeiro ou segundo canal? Segundo. Acho que agora eu falei. Você apresentou ao segundo canal o chamado plano de 7 pontos? Acho que, se é assim que você está chamando, suponho que sim. Eu escrevi 7, 6 ou 8, ou seja lá quantos pontos em um pedaço de papel. Na época, acho que não me referi a isso como o plano de 7 pontos. Você pode olhar o documento 308, aquela é a sua letra no texto, e está intitulado Proposta dos Estados Unidos. É isso que está escrito agora. Essa é uma proposta que você apresentou ao segundo canal? Tenho certeza que foi. Não me lembro se isso foi feito na reunião em Washington ou na reunião na Europa, mas tenho certeza de que essa é uma das muitas propostas, todas as quais eu gravei em fita com equipamentos da Agência Central de Inteligência ou foram gravadas pela própria Agência Central de Inteligência, para que nunca, jamais houvesse qualquer dúvida sobre o que eu estava dizendo, me comprometendo ou assumindo.
Agora, coronel, antes de apresentar suas propostas a eles, o senhor recebeu autorização de alguém sobre o que iria, como acabou de dizer, se comprometer ou apresentar a eles? De modo geral, sim, e como você pode ver, uma das condições era que todos os reféns americanos fossem libertados logo no topo da lista. O senhor se lembra de ter tido uma discussão sobre esse assunto na Alemanha? Bem, como eu disse, achei que talvez isso fosse o que eu apresentei em uma das reuniões. Nos Estados Unidos, na Alemanha, em Genebra, Paris e nos outros lugares em que estivemos. Isso foi identificado e foi produzido pelo Sr. Hakim como tendo sido apresentado na Alemanha. Isso tinha data? Posso checar a programação de viagens? Mas eu vi que não havia. Talvez você tenha que verificar. Acho que o local não é tão importante. Você também falou sobre o fato de que havia 2 milhões de pessoas sem teto no Irã. Que também é um fato. E você falou sobre o fato de que os Estados Unidos forneceriam ajuda como um plano Marshall para eles. Eu falei sobre o fato de que eles deveriam superar a questão de trocar algumas armas por algumas pessoas vivas. E que a nossa iniciativa era justamente uma reabertura com o Irã e que o presidente dos Estados Unidos compartilhava dessas preocupações. O fato de eu ter exagerado minha ligação com o presidente dos Estados Unidos para avançar essa iniciativa, eu já admiti. O fato é que neste país sempre expressamos preocupação com esse tipo de questão. E o fato é que se tivéssemos conseguido ir além de onde estávamos e estabelecido uma relação com o Irã, tenho confiança de que estaríamos fazendo algo pelos milhões de desabrigados no Irã e pelas centenas de paraplégicos parciais e aqueles que precisam de membros protéticos dos dois lados daquela guerra. Você disse palavras nesse sentido que acabou de expressar para este governo? Sim, e elas estão gravadas agora. Coronel, o senhor falou sobre o fato de ter se envolvido profundamente na gestão de uma operação secreta. O senhor agora se viu muito envolvido em uma missão diplomática? Meu objetivo inteiro, como também está na gravação e nos memorandos que enviei aos meus superiores, meu objetivo inteiro era encontrar uma forma de estabelecer contato, para que um alto funcionário dos Estados Unidos, e os nomes desses funcionários estão nos memorandos que enviei aos meus superiores, pudesse eventualmente ter uma reunião com altos funcionários iranianos. Que isso seria politicamente viável para ambos os lados poderem fazer isso, e os nomes desses funcionários estão nos memorandos que enviei. A sugestão de que o vice-presidente ou o secretário de Estado se encontrassem com altos funcionários iranianos com o objetivo de encerrar aquele conflito horrível, que por acaso é a maior guerra do planeta Terra neste momento, seria do melhor interesse do nosso país e dos dois deles. Estávamos desesperadamente precisando de um tradutor. Como indiquei anteriormente, não havia nenhum tradutor disponível na CIA naquele momento que pudesse fornecer esse tipo de serviço. Eu não falava persa. Os iranianos com quem estávamos conversando, obviamente, falavam persa, mas não inglês. Então, eu não queria ter que depender das traduções fornecidas pelo senhor Ghurbanifar. E quando mencionei isso ao general Secord, pelo que me lembro, ele disse: bem, vou chamar Albert Hakim, que talvez naquela época eu já conhecesse o nome. Mas de qualquer forma, o senhor Hakim veio e serviu como tradutor nessas reuniões. Tudo bem? E essa foi a reunião sobre a qual o senhor já testemunhou, onde os 7 pontos foram discutidos pela primeira vez com o primeiro canal. Não, senhor. Minha lembrança é que a questão dos 7 pontos surgiu com o segundo canal um pouco mais tarde. Agora, na época em que você pediu pelo senhor Hakim por sugestão do general Secord e se encontrou com o primeiro canal, foi, na verdade, para o senhor Hakim a única pessoa do nosso lado. Você estava cuidando da viagem que falava persa? Sim, ele estava. O general Secord fala um pouco de persa. Você serviu no Irã e realmente fala um pouco. Espero não ofender, mas acho que não fala tão bem quanto o senhor Hakim. Você chegou a pensar, e eu sei que você buscou a aprovação do seu superior, que a única pessoa negociando pelos Estados Unidos da América com o
O Irã, que no final das contas obteve o acordo, foi um cidadão privado que tinha um interesse financeiro substancial no resultado dessas negociações. Não creio ter dito isso ao almirante Poindexter, senhor. E isso nunca preocupou o almirante Poindexter, nem o senhor? Bem, e pode muito bem ser, deputado Jenkins, que eu tenha sido muito imprudente. E eu certamente, embora tenha sido difícil e doloroso, embora parte disso tenha sido, contei à comissão coisas que eu fiz. Eu, honestamente, considerei isso uma motivação para fazer dar certo. E que ele tinha interesses que iam além de apenas sua próxima promoção ou de voltar e receber um elogio do chefe dele. Que, na verdade, isso oferecia uma chance maior de sucesso definitivo. Eu sabia já em meados de outubro que meu tempo no CSN estava chegando ao fim. Tive longas discussões sobre isso com o diretor Casey, conversei com o almirante Poindexter sobre isso, acredito que até conversei com o Sr. McFarlane sobre isso. E eu fiquei lá ao lado do meu cofre, tirando coisas de dentro dele e olhando para elas. E de vez em quando eu jogava alguma no triturador que ficava bem ao lado do meu cofre. Pelo que me lembro, minha secretária então se aproximou de mim e disse: "Por que você está fazendo isso? Sabe, você poderia estar trabalhando na cronologia ou fazendo outra coisa. Deixe-me ajudar", ou algo nesse sentido. Ela então me perguntou: "E os registros de ligações e outras coisas pessoais suas?" E eu disse: "Provavelmente deveriam ser apagados." E pelo que me lembro, a maior parte dessa pilha de quase meio metro, ou seja lá como foi descrita em depoimentos anteriores, consistia em registros de ligações telefônicas. Coisas que me disseram durante meu tempo na equipe do NSC eram minhas e somente minhas, além das anotações do professor que eu considerava serem minhas e somente minhas. Comunicações profundamente pessoais entre mim e meus colegas e, em alguns casos, meus superiores, e pedi a ela que colocasse isso na trituradora porque eu considerava que aquilo era meu. Não que estivessem especificamente relacionadas a essa atividade, mas simplesmente porque não iriam para lugar nenhum e deveriam ir para a trituradora. E então, o que foi criado foi essa narrativa sensacionalista, sabe, de uma destruição horrível, de última hora, desesperada, e não foi nada disso. Você já fez essa destruição? Pensei que já havia destruído tudo, Sr. Niels. E o fato de você ter destruído uma pilha inteira de documentos na tarde de sexta-feira, 21 de novembro, logo depois de saber que o pessoal do Procurador-Geral viria olhar os documentos pela manhã, é pura coincidência. Não tem relação com o pessoal do Procurador-Geral vir no fim de semana ver os documentos? Esse é seu depoimento? Os documentos que eles iam examinar já estavam dispostos sobre a mesa, no meu escritório, e tenho certeza de que há colegas meus que trabalharam naquele escritório que podem testemunhar nesse sentido. Em algum momento, em meados de novembro de 1986, você foi solicitado a preparar resumos sobre o envolvimento do governo dos Estados Unidos na venda de armas para o Irã? Minha lembrança, Sr. Niels, é que fui solicitado logo depois das revelações em Al-Sharia. E depois com a repercussão disso pela mídia americana para preparar uma cronologia dos fatos. E pelo que me lembro, o primeiro desses documentos foi preparado durante um período bastante frenético, na primeira semana de novembro, mais ou menos. E que meu primeiro esforço nisso provavelmente foi por volta do dia 7 de novembro, e foi simplesmente um esforço para relatar de forma factual o que havia acontecido. Acho que são duas coisas. Se me permite, quero apenas explicar algo para esclarecer um pouco da perplexidade que percebe, não só em mim, mas talvez em outras testemunhas que trabalharam no Conselho de Segurança Nacional. Todos nós acreditávamos sinceramente que quando enviávamos uma mensagem profissional para outra parte e apertávamos o botão de deletar, ela sumia para sempre. Nossa, como estávamos enganados! Agora vocês têm diante de si recordações de fatos ou coleções de fatos conforme foram comunicados de um para o outro.
Por exemplo, em novembro de 1985 ou dezembro de 1985, que não tínhamos à nossa disposição em novembro de 1986. Você está dizendo que quando apertava o botão de deletar em uma mensagem do prof, achava que ela sumia do sistema para sempre. Está correto? Você também está dizendo que se ela sumisse do sistema, você poderia fingir que nunca aconteceu? Não foi isso que eu disse. Durante o mês de novembro, você preparou várias dessas cronologias. Durante o mês de novembro de 1966, 1986. Isso está correto. E os comitês? Os comitês têm várias dessas cronologias que nos foram entregues, que foram obtidas do seu escritório na Casa Branca. A mais recente, a versão final, foi feita em 20 de novembro e é o documento 23. No seu segundo livro de documentos. Bem, o advogado trouxe isso à tona. Eu discordo de uma palavra que você acabou de dizer, advogado. E essa palavra é versão final. Eu não acredito que antes da minha saída, uma versão final tenha sido feita ou concluída. Você se lembra que na manhã de segunda-feira, dia 24, o triturador estava cheio e transbordando? Eu não me lembro que tenha sido necessariamente numa segunda-feira, mas eu me lembro que isso aconteceu em algum momento. Sim. Você se lembra de ter triturado documentos durante o horário de almoço no dia 22, quando os representantes da Procuradoria-Geral tinham saído para almoçar? Eu me lembro de ter triturado documentos enquanto eles estavam lá dentro lendo documentos. Você triturou os documentos diante deles? Eles estavam no meu escritório, a trituradora estava do lado de fora, então saí e triturei os documentos. Mais do que só folhas de papel, né? Perdão. Seria mais que algumas folhas de papel. Esse triturador é muito rápido, destrói tudo rapidamente. Não estou sendo leviano, mas eles liam no meu escritório e quando eu terminava um documento dizia, não precisamos mais disso. Eu levantava, ia fora e triturava o papel, eles ouviam, o triturador ficava ao lado da porta. Não quero ser leviano com isso. Que você ia até lá e pegava os documentos que eles tinham terminado de ler. Não, quero deixar isso muito claro. Eles estavam sentados no meu escritório e agora você já viu um diagrama desse escritório palaciano no subsolo, no terceiro andar do antigo DEOB. Estava pendurado na parede aqui em algum lugar e a mesa que eu tinha ficava no canto do meu escritório. E então havia uma mesa mais ou menos desse tamanho e sobre essa mesa estavam espalhados todos os documentos do Irã. E eu estava trabalhando na minha mesa em outras coisas, literalmente organizando arquivos de várias coisas. E quando eu terminava com um punhado de documentos, eu me levantava, passava por eles, saía pela porta, você sabe onde ficava a fragmentadora, virava a esquina, ligava a fragmentadora e os jogava lá dentro. Também é verdade que por alguns meses você vinha dizendo a amigos como o Sr. Owen que você seria o próximo. É bem possível que eu tenha dito, como acredito já ter testemunhado, é bem possível que eu tenha dito isso ao Sr. Owen e talvez a outros. Se tudo isso se resumisse a criar uma controvérsia política ou constrangimento, e lembre-se novamente que o Sr. Owen não sabia, eu acredito, nada sobre a iniciativa iraniana. Que eu seria a pessoa que seria demitida, ou transferida, ou dispensada, ou culpada, ou apontada, ou qualquer outra descrição que se queira usar, que eu estava disposto a servir nessa função. Tudo isso partia do princípio de que não se tratava de um caso de comportamento criminoso, mas sim de algo que pudesse ser negado para a Casa Branca, para o governo, ou seja lá quem fosse. Para fins políticos, quando digo fins políticos, estou falando não só das consequências internas, mas também das repercussões internacionais. Esse é um dos princípios da negação plausível em uma operação secreta.
Deixe-me te perguntar sobre isso. De verdade, você é uma pessoa muito articulada e persuasiva. E olhando para trás, você acha que às vezes pode ter convencido seu superior a tomar certas decisões, mesmo quando membros do gabinete eram contra, simplesmente por causa da sua eloquência e crenças muito sinceras? Não tenho dúvida, sempre aceitei a responsabilidade, sim. Eu entendo que isso não é um defeito, é uma qualidade você conseguir persuadir as pessoas, não é verdade? O bom Deus nos concede dons a todos. E você certamente tem um bom dom aí pelo qual deveria ser muito grato. Eu não sei, só sei disso. Por isso que eu disse várias vezes que quero descobrir. Quero ir até o fundo disso e descobrir tudo o que aconteceu. E até agora eu te contei tudo o que eu sei. E sabe, a verdade é que por um bom tempo, tudo o que você sabia era o que eu te contava. Tudo o que eu sei é que eu nunca, minha memória não falhou no fato de que eu tinha concordado com essa coisa. A única coisa que eu não conseguia lembrar era em que momento fui perguntado. E como resultado disso, e por não conseguir lembrar quando... Obrigada por assistir. Se você quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos interessantes como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.